O setor de máquinas agrícolas está otimista com o novo Plano Safra. A disponibilidade de 4 linhas de crédito tem o potencial de impulsionar o mercado de máquinas agrícolas. E para falar sobre esse tema, a gente conversa com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, a BIMAC, Pedro Estevão Bastos de Oliveira. Também sou um Oliveira, Pedro. Só que é lá de Goiás, né? Então, acho que não sei se você é dessas bandas, eu acho que não. Mas vamos falar de máquina, que é o nosso assunto. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Valteno. Muito prazer em falar com vocês. Escuta, o governo, então, tem aí falado, principalmente o Paulo Teixeira, de linhas de crédito para essa coisa da produção de máquinas para um tipo de segmento da agricultura familiar. Mas não é só sobre isso, vocês certamente tratam de máquinas no geral. Você acredita que vai haver maior demanda dos produtores por máquinas nesta safra que virá? Olha, muito mais que o ano passado não, mas o mercado deve melhorar, porque o mercado estava muito parado, porque os agricultores não tinham, o Plano Safra não tinha mais dinheiro, acabou 4 meses, durou só 4 meses. Então, para o agricultor pequeno, que tinha juros até 5%, de repente ele vai no mercado com juros de 18%. Aí o pessoal não está comprando, ou seja, as vendas ficaram represadas. Então, agora com o novo Plano Safra, no Pronaf, que é a linha para pequeno agricultor, o juro está 5%. Então, a gente entende que isso vai, assim, o mercado vai voltar a ter uma boa venda. Além do pequeno agricultor, um programa que voltou foi o Pronamp. Pronamp para o médio agricultor, com um agricultor até 3 milhões de reais ano, o juro é 10,5%, que é um pouco mais barato que o mais tradicional, que é o Modern Frota, né? O Modern Frota é o mais tradicional, mas custa 12,5%, que seriam para os grandes agricultores ou para os médios grandes. Então a gente acredita que o mercado deve retomar, que realmente estava muito parado nesse primeiro semestre. Pedro, a gente fica olhando assim nesse horizonte, né, amanhã já é mês de julho e tem aí o preparo do solo para o plantio da safra de verão, e aí já entra o elemento máquina, né? Vocês trabalham com todo tipo de máquina. Então, quando você fala, espero que seja melhor que no ano passado, a gente sabe o desafio de vocês, mas até agora tem uma sinalização de melhora ou ainda não deu tempo para digerir esse anúncio e futuramente a disposição do produtor em comprar, renovar, trocar? Olha, a gente ainda não deu tempo ainda de sentir essa diferença, porque são vendas que demoram um pouco mais. Se você concretiza a venda, tem um tempo de maturidade do pedido. Você faz um pedido, o pedido vai ser recebido, o agricultor recebe depois de 30, 45, 60, 90 dias depois. Esse é o período que a gente tem para a gente entender realmente o que aconteceu. O que tem é uma boa perspectiva, né? Você tem o pessoal que está falando em aumentar a área, esse ano principalmente para milho e soja, e quando tem aumento de área precisa de mais máquina, não tem máquina sobrando no campo, né? Então o agricultor tem que comprar máquinas e tem que também trocar as máquinas antigas. Hoje as máquinas modernas, elas têm uma obsolescência muito rápida, seja pelo uso intensivo, seja pela tecnologia. A tecnologia embarcada hoje é muito grande e a máquina fica velha muito rapidamente, né? Com 5 anos você tem uma máquina que está obsoleta tecnologicamente. E as máquinas mais novas sempre traz, vamos dizer assim, um grande benefício para o agricultor, com o que faz com que ele está sempre trocando a máquina. Agora, qual o percentual? Você tem esse número, por exemplo, de quanto foi de substituição, de troca de máquinas, por exemplo, no ano passado? Com que média de troca, de aquisição de novos equipamentos o setor que você representa trabalha? Varia muito em função do uso, né? Onde você tem usos mais intensivos, por exemplo, no Centro-Oeste, você tem um uso intensivo, o pessoal trabalha até de dia e de noite, uma máquina vai durar 5 a 7 anos. Aqui no Sul, onde você tem um uso não tão intensivo, a máquina dura 10 anos. Logicamente, então, isso depende muito do uso, mas a média fica aí por 7 anos. O que eu tenho curiosidade de saber nesse ramo das máquinas, o que mais se vende? Trator, colheitadeira, empilhadeira? Quais são as máquinas que mais se vende no campo hoje? Voltando, a gente não tem exatamente o que tipo de máquina vende. O que a gente sabe se você pegar milho e soja,
é quase 50% do mercado. E aí você colocando mais cana, você chega aí a 60%, 65% do mercado. E quais as máquinas que mais vendem? São as máquinas para exatamente as operações dessas culturas. E, na verdade, é máquina para plantio, é preparo do solo, plantio, pulverização, adubação e colheita. E, logicamente, o trator que utiliza todo esse maquinário. Então, a gente não sabe exatamente qual máquina, mas as máquinas para milho e soja representam quase 50% do mercado de máquinas agrícolas. O ministro Paulo Teixeira tem falado bastante nas entrevistas sobre a inexistência de um parque industrial que produza máquinas voltadas para o pequeno, para o agricultor familiar, um pequeno trator que consiga, que tem propriedades que não dá nem para você fazer aí a manusear ou operar uma máquina grande, como um grande trator. Nós estamos voltados para isso, a indústria brasileira de máquinas, ela tem essa preocupação, vai atender a essa demanda, até mesmo a esse pedido do ministro? Sim, nós vamos atender sim. Nós temos conversado com o ministro Paulo Teixeira, fizemos 3 reuniões com ele. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o mercado de máquinas agrícolas brasileiro, ano passado, a indústria produziu 90 bilhões em máquinas. É um número expressivo. Desses 90 bilhões, 80 bilhões foi para o mercado interno e 10 bilhões para exportação. E desses 80 bilhões do mercado interno, mais ou menos 25 bilhões foi para o pequeno agricultor, o chamado pronafiano. Só que a gente nota que onde que o Pronaf, e é um sucesso, tá? Quando você fala 25 bilhões em máquinas pequenas, é um grande sucesso, é um mercado que cresceu muito a partir do momento que o programa Mais Alimentos, que é da agricultura familiar, apareceu. E onde que é o maior sucesso? O maior sucesso é aqui no sul e no sudeste. O que o ministro tem nos pedido nós precisamos fazer máquinas para o bioma do nordeste e para o bioma do norte. Só que aí ainda falta, vamos dizer assim, falta algumas informações para a gente entender o que falta. Eu diria o seguinte, tem máquina que existe e eles não sabem que existe máquina que existe, a gente precisa adaptar, e máquina que não existe. Então a gente está num grande esforço junto com o governo, com as universidades, com mais ministérios, com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Desenvolvimento de Novidades, para a gente verificar exatamente o que falta e a gente fazer, porque a indústria, vamos dizer assim, tem capacidade de fazer qualquer tipo de máquina, tá? A gente não deve, a indústria nacional não deve em nada, nem tecnologia, nem volume e nem tipo de máquina, ou seja, precisamos saber exatamente o que precisa. E a gente vai agora, ao longo desse 2020, ao longo desse segundo semestre de 2023, nós estamos assinando um convênio, a BIMAC está assinando um convênio com o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a gente entender realmente o que está acontecendo e fabricar as máquinas que são necessárias. A indústria nacional é altamente competente para fazer isso. Observa tanta evolução nesse setor de máquinas agrícolas, né? Eu era menino na fazenda lá, via aqueles tratores soltando fumaça, difícil, saía tudo cheio de graxa. Hoje eu tenho um sobrinho, por exemplo, que opera a máquina colheitadeira, bota lá, assim, não tem barulho nenhum, tudo fechadinho, ar-condicionado, até música, tudo. O que tem de novo nesse mercado que você poderia falar como uma curiosidade, assim, das últimas invenções, coisa que talvez GPS já tenha há muito tempo, mas se você pudesse me contar, assim, Valterno, a grande novidade hoje é uma máquina que você opera não sei de onde. Qual é a novidade do setor de máquinas para a agricultura? A grande novidade é que as máquinas ficaram conectadas à internet, ou seja, cada vez mais elas têm uma capacidade, elas têm sensores, então elas têm capacidade de captar dados tanto da operação quanto do meio ambiente e tomar decisões. Então são as chamadas máquinas inteligentes. Então cada vez mais a máquina é capaz de fazer a operação por ela mesma, ou seja, ela consegue olhar o que está acontecendo no meio ambiente, ou com mapas, ou mesmo captando online o que está acontecendo e tomar decisão. E vamos dizer assim, a vedete de toda essa tecnologia são as máquinas autônomas, né, que já é realidade no mercado brasileiro. Nós já temos máquinas comerciais, com máquinas que não têm operador, ou seja, a máquina trabalha sem operador, ela trabalha certamente num ambiente mais controlado, mas existe sim. Então, eu acho que é uma grande novidade aí que pouca gente conhece. Estevão Bastos de Oliveira, meu caro presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da BIMAC,
Muito obrigado pela sua participação, que o Plano Safra possa regar a horta não só do produtor, mas também do industrial também, desse que produz, porque tudo se junta nessa conexão para a produção de alimentos. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês.